Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar: você conhece o poder das palavras? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Tiago 3, 10 a 12 diz o seguinte: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tá aqui um dos maiores desafios da vida de um cristão, que é controlar a própria boca. É muito difícil a gente fechar nossa boca e não dizer besteira nenhuma, né? Dá uma olhada no que diz Tiago 3,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Existem algumas coisas que a gente deve ter na nossa mente para a gente não cair na tentação de falar besteira, né? Então eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas. A primeira de todas é que as nossas palavras elas têm poder de criação. Como a gente está muito acostumado com o termo mãos à obra, a gente sempre pensa em manufaturar alguma coisa, em fazer alguma coisa, né? E produzir as coisas com as mãos. Mas a verdade é que as nossas palavras têm muito poder. E para isso é bom a gente lembrar do que diz Gênesis 1, 3 e 6, que diz o seguinte: então Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu, né? Então lembrar que Deus não fez nada modelando, mas falando, é muito importante para a gente lembrar do nível de poder que tem as palavras. Outra coisa também que é legal para a gente lembrar disso, é a gente lembrar que um administrador de empresas, né, o presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa, ele vai fazer tudo falando. Ele não vai fazer com as próprias mãos, mas vai fazer falando. Então, as nossas palavras têm muito, muito poder. Então toma muito cuidado para dizer eu não sirvo para nada, eu não faço nada direito, eu vou morrer ainda de tanto fazer isso aqui, ou mesmo eu não consigo entender nada direito. Então toma muito cuidado, né, para não levar na brincadeira, porque é muito normal as pessoas levarem na brincadeira e não entenderem que a palavra tem poder. Ela tem muito poder e pode ser que você esteja se prejudicando muito com as coisas que você fala e que você nem esteja imaginando que isso está acontecendo. Mas é perigoso mesmo. Então só fale coisas boas, coisas positivas, coisas que vão produzir no reino espiritual. Em segundo lugar, é a gente perceber que a gente pode estar trabalhando para o diabo com a nossa língua. Quando você fala coisas negativas, coisas ruins, ou quando, por exemplo, você fala mal de alguém, você está amaldiçoando a vida daquela pessoa, você está destacando o pior lado dela. E é lógico que ninguém quer ser um agente do demônio, ninguém quer trabalhar para ele. A gente tem vontade de ser um agente de Deus, só que é com a nossa boca que a gente vai fazer grande parte das coisas que a gente poderia fazer para Deus. Então toma muito cuidado com as coisas que você produz com a tua boca. Em terceiro lugar, toma cuidado porque muitas das confusões que você se meteu na sua vida foi falando besteira. Dá uma olhada no que diz Provérbios 21, 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você tem dúvida de que o que você vai falar é bom ou se vai ser ruim, então fica quieto. Aproveita para não falar nada. Em quarto lugar está o planejamento. É muito importante que a gente planeje o que a gente vai falar. Você sair falando por aí tudo que te dá na telha não é nada bom e provavelmente não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Aliás, isso é certeza absoluta. Sair falando tudo que te dá na telha não é bom. Algumas coisas que vêm na tua cabeça são boas de serem faladas, mas muitas coisas não são. Então você deve planejar e por isso mesmo que muitas vezes é melhor a gente optar por escrever. Escrever, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp para alguém, você pensa em tudo, você relê, você pondera, você escolhe as palavras e daí você não vai ter a pessoa te dando as devolutivas, porque você começa a falar com uma pessoa, você está conversando e muitas vezes ela vai te dar uma devolutiva que você não tinha planejado que você ia responder. Então quando você escreve tudo de uma vez e aquela pessoa vai ler tudo de uma vez sem ter a oportunidade de te responder, sem você ter aquele fator surpresa, muitas vezes é muito melhor. Então planeje, mesmo que você não tenha a possibilidade de escrever, que você
você vai ter que estar lá falando para a pessoa, planeja o que você vai falar, pensa bem, né? Você já calcula tudo o que deve ser dito. Não sai falando por aí, porque o planejamento é muito importante, ele pode fazer toda a diferença. Em quinto lugar, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia, ela tem milhares de declarações, ela tem milhares de promessas para a sua vida. Então, vai na Bíblia, pega essas promessas, decora e vai declarando sobre a sua vida. Não pare de declarar coisas boas, como, por exemplo, Jeremias 29:11, que diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Ou, para quem está com algum tipo de doença, você pode declarar Isaías 53:5, que diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. E não para de declarar isso sobre a tua vida, você vai ver assim o poder incrível que a palavra de Deus tem sobre a tua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.